galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e na aula de hoje a gente vai falar sobre imperialismo. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, isso me ajuda a beça e de brinde você tem sempre notificação de quando eu posto um vídeo. Para além disso, liga o sininho para que essas notificações sejam sempre em tempo real. Para além disso, me segue aqui nas redes sociais, onde eu também falo de história e faço enquetes e posto os avanços do nosso canal, beleza? Bom, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar que esse vídeo não é um vídeo sozinho. Na verdade, ele faz parte de uma grande playlist que aqui no canal a gente chamou de imperialismo. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa playlist, que é o vídeo sobre a Segunda Revolução Industrial, clica aqui do lado e vê o vídeo antes. Isso vai te ajudar a beça a entender aquilo que a gente vai falar na aula de hoje. O imperialismo é uma prática realizada tanto pelas nações europeias, como pelos Estados Unidos e como pelo Japão. Essa prática é uma resposta à chamada crise de 1870, ou ainda à primeira grande crise do capitalismo. Nós vimos na nossa aula de Segunda Revolução Industrial que a partir dos anos 70 do século XIX, a severa crise vai afetar uma série de nações desenvolvidas na Europa. Nós vimos também que, além de repensar o modelo produtivo dessas nações, uma outra resposta a essa crise será, de fato, a tentativa de ocupar e de obter novos mercados consumidores para essas empresas. Assim, neutralizando o problema que havia gerado essa crise de 1870, que era a excessiva concorrência com a entrada de diversos novos países, como Holanda, a Bélgica, a França, Estados Unidos, o Japão, na dinâmica da competição industrial. É nesse sentido, então, que a Europa vai voltar os seus olhos para territórios que ela ainda não havia ocupado efetivamente. Territórios, por exemplo, como a África, a Ásia. É nesse momento, então, que vai surgir o principal braço dessa expansão, ou ainda dessa corrida imperialista. Ou seja, dessa competição entre as nações europeias para ver quem conquistava mais territórios, ou ainda mais mercados consumidores. Esse braço é o chamado neocolonialismo, ou ainda as novas colonizações. Ocorridas na África e na Ásia, essas novas colonizações vão ter por interesse central não só a obtenção de novos mercados consumidores, mas também o fornecimento para as empresas desses países de matéria-prima muito barata e também de mão de obra barata que pudesse trabalhar nessas indústrias. Então, em certo sentido, o neocolonialismo ele vai se configurar como uma espécie de resposta à crise de 1870. Em linhas gerais, o próprio imperialismo vai ser essa resposta. Ao mesmo tempo em que essas nações europeias vão correr e vão avançar para fazer isso, tanto na África como na Ásia, na América, já que aquelas nações haviam se tornado independentes já no início do século XIX, o quadro vai ser um pouquinho diferente. Embora não haja uma expansão neocolonial na América, por outro lado, o imperialismo não vai deixar de ser presente ali. Se o neocolonialismo pressupunha, de fato, uma dominação política, ou seja, a troca de um governo local por um governo da metrópole europeia, e juntamente com isso um domínio que era um domínio econômico, ou seja, a atuação dessas empresas naquele mercado consumidor, sem nenhum tipo de concorrência, por outro lado, na América, o imperialismo vai atuar de uma maneira diferente. Se não há dominação política, haverá sim uma dominação econômica. As empresas da Inglaterra e da França vão transformar a América do Sul, a América Central e a América do Norte em mercados consumidores, mesmo que os governos dessas nações sejam governos independentes. Muitas vezes essas empresas vão subornar e vão cooptar políticos locais para que os seus interesses sejam defendidos por esses políticos. Essa corrida imperialista, portanto, ela acaba, por um lado, concluindo o processo de dominação das nações do norte, ou seja, da Europa, do Japão e dos Estados Unidos, sobre as nações do sul, ou seja, as da América, sobretudo do sul e central, da África e do restante da Ásia.
Em certo sentido, então, se por um lado a corrida imperialista ela é causada por motivações econômicas e, sobretudo, pela eclosão da segunda revolução industrial e também da crise de 1870, por outro lado, os homens europeus vão criar justificativas bastante convincentes para a Europa daquela época de que era necessário ocupar e colonizar as regiões da África e da Ásia. A principal justificativa vai ficar conhecida como a ideia da missão civilizadora. Se vocês quiserem ter uma noção do que é a missão civilizadora, basta vocês verem um quadrinho do Tintin, o detetive belga que vai até a África, ou até o Congo, que era uma colônia belga na África, simplesmente para resolver os problemas daquela região. No Tintin a gente vê muito claramente o que significa a missão civilizadora. A missão civilizadora nada mais era do que a ideia de que, como o homem europeu era superior de um ponto de vista da ciência e de um ponto de vista dos costumes e da civilização propriamente, ele deveria, ou ele ainda tinha uma missão propriamente, de levar o conhecimento, de levar a ciência para aquelas pessoas que seriam menos desenvolvidas, a saber, as populações negras da África, as populações amarelas da Ásia. Em certo sentido, então, essa missão civilizadora estava baseada em um campo da sociologia que era amplamente difundido no século XIX, que era o darwinismo social. Elaborado por um sociólogo britânico chamado Herbert Spencer, o darwinismo social dizia que os homens brancos estavam num patamar evolucional, ou ainda num patamar civilizatório superior a homens negros e também a homens amarelos. O darwinismo social ele estabelecia uma espécie de divisão hierárquica das raças, na qual os homens brancos estariam no topo, os asiáticos no centro da pirâmide e os negros na base. Essa divisão ela justificaria, portanto, a missão civilizadora. E ela estava baseada em um outro campo que, à época, era um campo científico ligado à medicina, que era a chamada eugenia. A eugenia era um campo do estudo da medicina e da biologia que visava comprovar, a partir de características físicas, a superioridade do homem branco frente ao homem negro e ao homem asiático. Uma série de expedientes eram usados pelos médicos eugenistas, como, por exemplo, a distância do umbigo para o pênis, ou ainda o tamanho do crânio. De acordo com esses médicos, isso justificava de maneira incontestável a superioridade e a maior inteligência do homem branco frente ao homem negro. Tudo isso geraria o que o poeta, que se descrevia como inglês, mas na verdade nasceu na Índia, chamado Rudyard Kipling, chamou em um de seus poemas como o fardo do homem branco. Basicamente, nesse poema, de nome O Fardo do Homem Branco, Kipling diz que o homem branco tem um fardo, ou seja, uma missão na vida dele. A missão da vida dele é justamente ir até lugares onde a civilização ainda não chegou para levar a civilização. Essa dominação ela vai estar muito apoiada numa categoria que é a categoria de geografia imaginativa. É nesse momento, por exemplo, em que as noções de Oriente e de Ocidente serão criadas. O Ocidente, obviamente, sendo aquilo que é europeu e, portanto, desenvolvido e civilizado, e o Oriente sendo aquilo que é selvagem, inóspito e aquilo que necessita, logicamente, da civilização e da cultura europeia. Esse movimento ele também vai ganhar muita força, não só na geografia, mas também nas artes. Um filósofo palestino chamado Edward Said cria um conceito que explica muito bem isso, que é o conceito de orientalismo. Na visão do Edward Said, toda a arte da Europa produzida sobre esse Oriente, sobre a África, sobre a Ásia e também, por que não dizer, sobre a América do Sul, é uma arte cujo sentido último é demonstrar a inferioridade daquela população em relação aos europeus. Toda essa arte tem o exato objetivo de demonstrar como aquele povo é exótico, como aquele povo é selvagem. Pensa no exemplo que eu acabei de dar do Tintin. Observe esse quadrinho aqui. Compara como o Tintin está desenhado, com traços humanos, com uma cor, com uma expressão mais humanizada, vestido com roupas sérias, ao passo que os nativos congoleses estão muitas vezes seminus, com uma expressão bestializada, com uma cor completamente irreal. O negro deles é um negro completamente inexistente, com uma expressão animalizada. Então, em certo sentido, essa arte, a qual o Said oferece inúmeros
inúmeros exemplos na sua obra, é uma arte que serviu também para justificar essa dominação do homem europeu frente a asiáticos e, sobretudo, aos africanos. E aí você pode estar me perguntando se as pessoas de fato acreditavam nisso ou se de fato isso era apenas uma justificativa para realizar os interesses econômicos dessas nações europeias que precisavam de novos mercados consumidores, de matéria-prima barata e ainda de mão de obra também barata. Bom, em que pese o fato de que a gente nunca vai poder avaliar isso muito bem, a realidade é que na maior parte dos livros e dos relatos das pessoas que trabalharam em empresas ou ainda para governos europeus na África e na Ásia, boa parte deles vai à África e à Ásia acreditando nessa ideia da missão civilizatória. É o caso de um diplomata britânico chamado Roger Casement, que trabalhou anos no Congo. O problema é que quando eles chegavam lá, muitas vezes eles viam que esse papo de missão civilizatória era uma balela. Muitas vezes eles viam que as empresas, sobretudo em regiões afastadas, por exemplo, da Amazônia peruana, como retrata o Roger Casement, ou ainda em regiões do Congo, da África Central, elas cometiam uma série de barbaridades e uma série de delitos que a gente hoje chamaria de crimes contra a humanidade. No Congo, só para vocês terem uma ideia, quando os congoleses não conseguiam pegar a quantidade de látex que era estipulada pelas empresas belgas, os congoleses muitas vezes perdiam as suas mãos. Em certo sentido, então, se o homem europeu acreditava nessa ideia da missão civilizatória, por um lado, por outro lado, para que essa ideia se desconstruísse, bastava que eles fossem para lá para trabalhar nessas empresas e para conhecer o que era, de fato, uma colônia europeia na África ou ainda na Ásia. E é exatamente a partir do acirramento dessa expansão imperialista, sobretudo a partir da crise de 1870, que a África, sobretudo, mas também a Ásia, vai se tornar o alvo da grande cobiça das potências europeias. Nos anos 70 do século XIX, boa parte da África já estava ocupada, mesmo que informalmente, por nações europeias. Então você tinha Angola e Moçambique ocupadas por Portugal, você tinha boa parte da África do Norte, ali de onde hoje é a Argélia e o Marrocos, ocupados pela França, o Egito ocupado pela Inglaterra, o Sudão, basicamente, ocupado pela Inglaterra, a África do Sul ocupada pela Inglaterra. Então, basicamente, você tinha uma série de territórios que já estavam nas mãos das grandes potências europeias. Entretanto, em 1870, vocês já viram aqui no canal, Itália e Alemanha concluem sua unificação tardia. E quando eles chegam nisso, que para os europeus era uma festa de solução da crise do capitalismo, eles veem todos os territórios africanos ocupados, ou praticamente todos eles. Para a Alemanha e para a Itália sobram pouquíssimos territórios. Nesse sentido, o chanceler alemão Otto von Bismarck vai convocar uma reunião internacional. A ideia dessa reunião era evitar um conflito pelo controle dos territórios da África. A Alemanha, que nas palavras de um diplomata do seu país era um exército que possuía uma nação, então tentava diplomaticamente conseguir que Inglaterra e França, que eram as forças hegemônicas na dominação da África, cedessem alguns territórios para eles. Nesse momento, então, é convocada a chamada Conferência de Berlim. Ocorrida entre 1884 e 1885, a Conferência de Berlim reuniu as principais nações europeias e ainda trouxe como observadoras o Império Turco Otomano, que ficava uma partezinha na Europa, mas só grande parte era na Ásia, e também os Estados Unidos. Naquele momento, a ideia era fazer uma divisão da África na régua. Se você observar o mapa atual da África em comparação com o mapa ao qual a Conferência de Berlim deu origem, você vai ver que as fronteiras africanas elas são completamente artificiais. Isso porque, obviamente, elas foram divididas na régua. Na Conferência de Berlim, eles colocaram um mapa de mais de 100 metros no chão e foram dividindo os territórios. A Conferência de Berlim ela tinha o objetivo de ser um acordo internacional. As fronteiras que fossem decididas ali não seriam contestadas por nenhuma das potências que ali tomaram lugar e ali participaram. Os grandes vencedores da Conferência de Berlim, portanto, foram França e Inglaterra. Basicamente, se você observar o mapa, você vai ver que eles possuíam sozinhos mais metade da África. Em certo sentido, então, essa divisão da África na régua, ela não privilegiou da maneira que imaginava a Alemanha,
que ficou restrita a pouquíssimos territórios, como a África Oriental e o que hoje a gente chama de Namíbia, né? Para além, lógico, do Togo. Então a Alemanha ela via que um acordo diplomático não surtiria o efeito necessário. É nesse sentido, então, que o imperialismo ele vai ser a porta de entrada para um grande evento da história da humanidade, que é a Primeira Guerra Mundial. Um outro ponto interessante é vocês observarem que nesse mesmo mapa não existe quase nenhum país independente na África. As exceções são o Reino da Etiópia, governado por Haile Selassie, e do outro lado, a Libéria. Libéria, que havia sido uma colônia americana até o final da década de 40 do século XIX, um território que os americanos haviam comprado na África no iniciozinho do século XIX, e a Etiópia, um reino poderoso que vai permanecer independente. A Etiópia, inclusive, é um grande exemplo da resistência ao imperialismo, mas eu vou comentar isso num vídeo só, que vai estar aqui nessa playlist. Basta você clicar na playlist e procurar o vídeo sobre o reino da Etiópia e a figura do Haile Selassie. Esse mesmo movimento ele vai acontecer na Ásia. Se você pega o mapa de divisão da Ásia, que vai ser formalizada basicamente em 1900, depois do final da Guerra dos Boxers, com a chamada Partilha da China, vocês vão ver que as mesmas potências que exercem domínio na África vão ter, na mesma proporção, territórios na Ásia. É nesse sentido, então, que essa partilha da África e essa partilha da Ásia, elas vão dar origem a dois grandes impérios coloniais no século XIX. De um lado, o Império Colonial Britânico, da Rainha Vitória, que vai ser a era de maior prosperidade da Inglaterra. Inclusive, essa era, para os ingleses, é conhecida como a Era Vitoriana. Tamanho, o poderio e a extensão do Império Colonial inglês. Por outro lado, nós temos também o Império Colonial francês, que se não tinha, naquele momento, 20 ou 25% dos territórios do mundo, como acontecia com a Inglaterra, em todos os continentes, também não era um território ainda, um império pequeno. No entanto, esse processo de consolidação europeia na África e na Ásia não será aceito sem resistência por parte das nações africanas e asiáticas que existiam naqueles lugares. Os nossos próximos vídeos aqui no canal serão sobre conflitos imperialistas ocorridos na Índia, na China ou mesmo na África do Sul e na Etiópia. Todos esses vídeos estão aqui na nossa playlist e você pode clicar neles para assisti-los. Para além disso, a gente também destaca o papel do Japão. O Japão, embora uma nação asiática, acabou também não sofrendo com a dominação europeia. Isso porque, a partir da Revolução Meiji, o Japão adotou a mesma prática, ou ainda os mesmos preceitos econômicos nascidos na Segunda Revolução Industrial que as nações europeias. E é exatamente esse o tema do nosso próximo vídeo aqui no canal, sobre, de fato, a Revolução Meiji. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê like aqui no YouTube e compartilhe com seus coleguinhas, beleza? Um abraço e até a próxima!